Bem-vindos ao TreinaCast. Olá, ouvintes do TreinaCast. Eu me chamo Paula Fradique, sou diretora de operações da Treinacom Negócios Empresariais. Muito obrigada pela sua audiência e seja muito bem-vinda a mais um episódio do TreinaCast, o seu podcast da Treinacom. Nesse episódio, a gente vai abordar um tema muito interessante. Vamos falar sobre a demonstração de resultado do exercício. Na verdade, não será apenas um episódio, vamos fazer uma série de episódios com esse tema, com convidados mais que especiais. Então, você não sai daí, não perde esse episódio, ele vai ficar show, você vai gostar demais, tá? Então, vamos lá. Para esse episódio, nós convidamos aqui o mestre em contabilidade, professor com mais de 20 anos de docência, autor de diversos livros na área de contabilidade, criador do canal Contabilidade Descomplicada, como já disse, mestre em contabilidade gerencial, pela Faculdade Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, veterano no TreinaCast. Luciano Guerra, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do TreinaCast. Eu que agradeço o convite, Paula. Para mim é sempre uma honra ser convidada aqui pela Treinacom, até porque é uma empresa que eu já conheço há muitos anos e eu sei a capacidade que tem de inovar e de crescer e de melhorar a vida de seus clientes. Obrigado pelo convite. Nós é quem agradecemos a sua contribuição, a sua participação. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes, com certeza, vão, a partir desse episódio, extrair muita informação de qualidade e tenho certeza que vão gostar e vão compartilhar. E também, junto com o Luciano, nesse episódio, nosso CBO aqui da Treinacom Negócios Empresariais, administrador de empresas, técnico em contabilidade, com especialização em finanças e atual diretor, como já disse, aqui da Treinacom Negócios Empresariais, Clemilson Ramos. Seja muito bem-vindo a esse episódio e obrigada por ter aceito o nosso convite. Paula Fradique, ela tem o poder de energizar a gente. Estou muito feliz de estar nesse episódio e principalmente estar aqui na companhia do mestre Luciano, mas mais uma vez agradecer a sua energia. Esse podcast vai estar show. Com certeza. Muito obrigada, viu, Clemilson? Obrigada, Luciano, mais uma vez. E você que nos ouve, fica com a gente até o final desse episódio. Vai ser show e eu tenho certeza que a partir desse episódio a gente vai transformar o seu conhecimento. Tá bom? Fica conosco. Alô, amigos ouvintes. Estamos falando dos estúdios da Treinacom, contabilidade, para hoje falarmos de um assunto importantíssimo para a gestão dos negócios, das empresas, principalmente neste início de ano, onde as empresas devem estar nesse momento se preparando com seus orçamentos para terem a capacidade de avaliar os resultados dos seus negócios. E o assunto de hoje é de fundamental importância, porque ele trata exatamente de acompanhar o resultado das empresas. Hoje a gente vai falar da DRE, Demonstração de Resultado de Exercício, e temos aqui o mestre em contabilidade pela FGV Rio e consultor da Treinacom Negócios Empresariais. Seja muito bem-vindo, mestre e professor Luciano. Muita honra estar aqui hoje fazendo parte desta banca com tamanha inteligência do lado. Muito obrigado, Clemilson. Hoje a gente vai falar de demonstração do resultado. Realmente, Clemilson, você foi na mosca. Eu acredito que de todas as informações que nós temos, nós contadores, temos para oferecer aos nossos clientes, sem dúvida nenhuma, a que causa mais ansiedade, a que tem mais importância, no certo sentido, é o resultado. Porque a demonstração do resultado, ela mostra a análise do desempenho que a empresa teve no período. Não é? Ela foi bem ou foi mal? Valeu a pena ou não valeu a pena o trabalho que essa empresa fez? Então, é uma informação muito importante. Eu costumo comparar, quando eu estou dando aula sobre esse assunto, com a relação que existe entre o extrato da sua conta bancária e o seu saldo bancário. Se você só sabe o saldo,
você diz assim, mas espera aí, por que meu dinheiro está tão pouco? O que foi que houve? Não sei o quê. Para ter essa informação, para saber por que foi que chegou naquele saldo, aí você consulta o extrato, onde você vai ver ali o detalhamento, o histórico que levou aquele saldo. Isso é o que a demonstração do resultado faz na análise de desempenho. Ela parte das vendas totais até chegar no resultado líquido da empresa. Perfeito, professor Luciano. É muito importante a gente ter essa percepção de que a demonstração do resultado do exercício, ela resume de forma ordenada as receitas e despesas incorrentes em um determinado período. Como a demonstração de resultado de exercício, ela é apresentada de forma dedutível, vertical, essa evidência da composição do resultado, professor Luciano, em um determinado período, ela segue algumas classificações, né? Onde a gente observa o direcionamento daquilo que é um custo, o que é uma despesa, é a classificação do gasto, né? Aquele desembolso efetivo que a empresa projeta ter. E a gente, quando ocorre o lançamento, o registro, o fato contábil ou financeiro, efetua a devida classificação. Seria bom dissertar um pouco sobre essa estruturação para que o nosso ouvinte tenha aí a capacidade mental de já ir idealizando o que é essa DRE na prática. Certo. Bom, a DRE é bem mais fácil de entender do que o balanço. Não é? Porque o balanço você tem que ter aquela ideia de fontes de uso, origem e aplicação, para você poder entender a lógica como ele está organizado. A demonstração do resultado é somente uma listagem. Você começa pela receita bruta, definindo grosso modo, a receita bruta seria o preço de venda multiplicado pelo número de unidades vendidas, quer dizer, aquele valor bruto mesmo que você vendeu. E vai deduzindo todas as deduções, os custos, as despesas, até chegar na sobra líquida lá embaixo, que pode ser positivo ou negativo, pode ser lucro ou prejuízo. Então, o resultado líquido, no caso, que é a última informação que é dada lá, é a informação relevante que a demonstração do resultado traz como evidência numérica do desempenho que a empresa teve, se ela foi uma empresa de sucesso ou não. É por isso que é tão importante que o gestor da empresa saiba como acompanhar a evolução desses resultados, ficar mais familiarizado com os termos técnicos que são utilizados, porque a lógica em si da demonstração não tem problema nenhum. Para começo de conversa é a lógica do dinheiro, e a lógica do dinheiro todo mundo entende, né? Perfeito. Se você tem, gasta, se você não tem, não gasta. Então, você sabendo disso, a demonstração do resultado deixa de ser um mistério. Agora tem que ter um pouquinho de paciência, tem que escutar uns podcasts aí da Treinacon, né? Tem que ter uma certa paciência, mas não é nada impossível, não é nada difícil, você consegue dominar essa demonstração, inclusive com gráficos. Não é? Eu desenvolvo um projeto de análise gráfica, onde a gente apresenta as demonstrações em forma de gráficos. Esse episódio tá mais que especial, né? Você que está nos ouvindo está gostando? Então não esquece de compartilhar. Vamos fazer esse episódio chegar ao maior número de pessoas. Eu tenho certeza que tem muita gente precisando dessa informação. E aqui os nossos convidados, Luciano Guerra, Clemil, estão contribuindo ricamente com a informação a respeito da demonstração de resultado do exercício. Então vamos compartilhar o episódio, vamos fazer esse episódio chegar longe. Manda sua dúvida também aqui para o e-mail do podcast, né? podcast@treinacom.net. A gente vai ter o maior prazer em responder. Manda sua dúvida, manda sua sugestão de tema, que nos próximos episódios o seu tema pode estar aqui no podcast, tá bom? Agora vamos continuar ouvindo aí o Luciano, o Clemilson, que ainda tem muita informação nesse episódio para você. Continua nos ouvindo. Uma coisa importante, professor Luciano, nessa sua explicitação da formatação da estrutura, e o que é uma pergunta recorrente dos nossos clientes, é a questão do tempo. Essa demonstração de resultado, ela deve ser feita levando em consideração algum princípio
da contabilidade, porque todo mundo pergunta, é a data da emissão da nota ou é a data que eu estou recebendo o recurso? É a data da emissão referente à minha compra da mercadoria vendida ou a data que eu paguei meu fornecedor? Entendo. Bom, a demonstração do resultado de todas as empresas, de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, tem que ser organizada em regime de competência. Então, as receitas serão registradas quando ganhas, independentemente se já foram recebidas ou não, e as despesas serão registradas quando consumidas, independentemente de já terem sido pagas ou não. Essa diferença ela tem que ficar muito clara para a pessoa que quiser realmente entender o que está escrito na demonstração do resultado, porque essa regra, Clemilson, ela traz verdade para o resultado. Porque, veja bem, eu tenho aqui, eu já vendi, não recebi ainda, mas já é receita minha. Se eu deixar de considerar isso, eu vou estar subavaliando o meu resultado. Se eu chego no final do mês, não paguei salário ainda, mas aquele salário já é parte do resultado daquele mês. Eu não ganhei o dinheiro que eu ganhei sem a ajuda de meus funcionários. Então tem que entrar lá, independentemente de já ter sido pago ou não. Então, a demonstração do resultado ela é organizada em regime de competência, não há dúvida sobre isso. O que é que acontece que às vezes causa alguma confusão? Existem algumas empresas que estão habilitadas pela legislação tributária a serem tributadas com base apenas no seu livro caixa. O fisco, então, dessas empresas não exige a contabilidade pelo regime de competência. Em nenhum momento isso significa que essa empresa não deve ter a sua demonstração, os seus resultados registrados em regime de competência. É uma necessidade, inclusive, gerencial. Se você está administrando a empresa, você tem que ter uma ideia clara se ela está indo bem ou não. Não é verdade? Perfeito, perfeito, perfeito. É importante quando o professor explicita os conceitos relacionados com o tempo do registro, do lançamento, me vem aqui ao raciocínio de que, como se trata de uma peça que deve ser estruturada para que os usuários tenham a capacidade de olhar e dali extrair informação para a tomada de decisão, algumas situações conceituais a gente está lembrando desde o início com relação ao registro, que são as características qualitativas da informação contábil. Então, assim, falando de forma mais concisa, a informação ela tem que retratar a realidade do dado. Não adianta a gente ter um registro onde aquilo não retrate de forma fidedigna o acontecimento do fato contábil. Então é preciso lembrar que a informação precisa estar completa, neutra e livre de erro, porque o empresário vai decidir o que fazer com o negócio, mas ele precisa ter a informação fidedigna, correta, auditada, registrada de forma adequada para que ele possa realmente decidir os seus negócios. Bem lembrado. Inclusive, eu tenho a pretensão de resumir as características qualitativas em 3 palavras. A informação tem que ser correta, adequada e oportuna. Correta no sentido de que ela tem que ter a representação fidedigna. O Clemilson lembrou aí, que em poucas palavras, é credibilidade. Você tem que acreditar naqueles números, senão como é que você vai tomar a decisão em cima? Não, aí eu já sei que está errado, porque está faltando isso, aquilo, outro. Então pronto, não perdeu o sentido, não é? Adequada porque tem que ser a informação que você precisa naquele determinado momento. Se você está decidindo crédito, você precisa de uma informação de endividamento. Então você tem que ter a informação adequada à decisão que você está tomando. E oportuna porque ela tem que chegar com tempo, não é? Não adianta você vir me dar uma informação toda correta e adequada 6 meses depois, 1 ano depois, porque aí ela não vai mais servir de nada. Perfeito. Uma pena, mas já chegamos ao final desse episódio. Nós queremos agradecer a você pela audiência, por ter estado conosco até o final desse episódio do TreinaCast. Muito obrigada pela sua audiência.
Como prometido, vamos ter outros episódios tratando acerca da demonstração do resultado do exercício, uma continuidade desse episódio. Então, não deixa de ouvir a gente na próxima quinta-feira a partir do meio-dia, tá? A gente vai ter uma série de episódios voltados só para esse tema demonstração de resultado, ainda com os nossos convidados mais que especiais. Clemilson Ramos, Luciano Guerra, do qual eu gostaria muito de agradecer a contribuição, a participação rica nesse episódio. Luciano, muito obrigada mais uma vez pela sua contribuição. O episódio está riquíssimo, eu tenho certeza que quem está nos ouvindo está sentindo isso também, está tendo essa mesma percepção e tenho certeza que vai ser compartilhada aí com o universo de pessoas. Obrigada pela sua contribuição, mais uma contribuição que você vem dando aqui no nosso projeto TreinaCast, você que é veterano. Obrigada mais uma vez. Mais uma vez eu que agradeço, Paula. Realmente eu acho que está ficando muito legal o trabalho, a gente está terminando aí esse primeiro episódio e se as pessoas gostaram, voltem porque a gente vai terminar a demonstração, vamos comentar a demonstração até o resultado líquido e vamos trazer claridade, né? Eu acho que é isso que a gente se propõe, é trazer clareza para que as pessoas possam usar essa importante ferramenta gerencial. Maravilha. Clemilson, obrigada mais uma vez pela sua contribuição, foi muito valorosa. Esse episódio está rico demais. Eu sou suspeita porque assim, esse projeto ele é do meu coração, né? Todos já sabem, eu já disse isso aqui no TreinaCast. Então eu quero agradecer mais uma vez aí ao Clemilson. Clemilson, obrigada pela contribuição. O episódio está rico e como muito bem disse o Luciano, a gente vai ter outros, né, Clemilson, para frente, para concluir esse tema. Perfeitamente, Fradique. Ei, você ouvinte, vem ler a DRE. Vamos melhorar os negócios, hein? Olha aí, pessoal. Então, não deixe de nos ouvir. A próxima quinta-feira, a partir do meio-dia, nós vamos estar aqui com você novamente tratando desse tema, demonstração do resultado do exercício. Por hoje é isso, agradeço a sua audiência, muito obrigada mais uma vez e até o próximo TreinaCast. Tchau, tchau. Exercício. Quero lembrar vocês que os nossos convidados, Clemilson Ramos, Luciano Guerra, esteve conosco, gravando. Confere aí, vírgula, aí começa. Né? Show? Vai ficar massa. Agora eu tenho que falar. Agora a gente tem que. TreinaCast.